dois. Pronto, vamos lá. Começamos a gravar. Bem-vindo, você que está assistindo essa gravação, que Deus te edifique, te abençoe, te ensine verdades maravilhosas, transformadoras da palavra, né? Gente, nós vamos falar sobre falsos profetas. E aqui, de novo, né? Um dos desafios que a gente tem, e quando eu falo de novo, é porque quanto mais você conviver aqui nessa casa de paz, mais você vai me ouvir falar sobre ser simples e ser prático. Por quê? Porque é através da simplicidade, que o evangelho é simples, que Jesus mudou a história. O Senhor Jesus, ele não veio como uma mensagem rebuscada e complexa que só eruditos conseguiam entender, pelo contrário. Jesus, ele vinha e falava por parábolas, então ele falava de forma como quem conta história. Porque uma das maneiras que o ser humano mais consegue absorver uma informação, absorver um ensino, é justamente por meio de histórias. A gente foi criado assim. Isso é a nossa estrutura de pensamento, a nossa estrutura cognitiva, ela é assim. Então, nosso Deus é lindo e ele adaptou essa linguagem para essa forma nossa de absorver. Então, o contar histórias, o contar parábolas, nos faz associar coisas e tornar mais simples, coisas que seriam talvez extremamente complexas, elas começam a ficar mais tangíveis, mais facilitadas. Então, você vai me ouvir sempre lembrar que o evangelho é simples. E a segunda coisa que você vai me ouvir sempre falar sobre como é que eu ponho isso na prática. Como é que eu olho para a minha vida pessoal, cotidiana, e eu vejo caminhos para colocar aquilo em prática. Por quê? Porque a gente vem na quarta-feira aqui juntos, ou no domingo, de repente, na igreja, e normalmente a gente recebe uma palavra, e a palavra de Deus ela é viva. Ela é uma verdade que é impossível sair igual. Se eu coloquei realmente no meu coração, se eu ouvi atentamente a palavra de Deus, é impossível não ser mudado. Só que o que acontece? Se eu ouço aquela palavra e eu não pratico ela, a Bíblia vai dizer que as circunstâncias da vida, os espinhos, que são os estresses, dificuldades, desafios, ou mesmo a agitação, ou mesmo entretenimento, ou tantas outras coisas, elas vão começar a afogar, a abafar aquela palavra. E o resultado disso é que eu deixo de viver. Eu ouvi, eu fui impactado, mas como eu não pratiquei, no final, eu não vou colher os frutos daquela palavra. Eu não vou ver aquela transformação. Então é por isso que eu preciso aprender a fazer o exercício de capturar o ensino e colocar ele no meu dia seguinte, e no meu outro dia, e no meu outro dia. Então, hoje, quando a gente falar aqui sobre os falsos profetas, vem comigo nessas duas formas de pensar. Primeiro, o evangelho é simples. Segundo, como é que eu ponho na prática? Então, o que é a base disso? O que é a base de falar de falso profeta? Eu vou ler para você 2 versículos. Se você estiver anotando, anota aí para que você aprofunde depois. Primeiro é Efésios 6:12. Olha só. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, deste século, contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Deus está falando assim, ó, a treta que a gente vive não é com uma pessoa, não é o chefe, não é o marido, não é o filho, não é o pai, não é a mãe, não é o colega de trabalho, não é o motorista estressado, não é a pessoa que me fechou no trânsito, não é de fato. Mas aí a gente não pode ser, mas a ideia aqui não é a gente ser iludido, falar, poxa, mas aquela pessoa, aquele indivíduo fez algo que me feriu, fez algo que foi muito ruim. A palavra está dizendo que nós, o ser humano, ele está no mundo e o mundo jaz no maligno. E existe uma atmosfera espiritual, que essa atmosfera espiritual, ela eu posso não ver, você pode não ver, mas ela está a todo vapor regendo essa era. Então, e existe uma hierarquia. Então, ele vai falar de principados, potestades, hostes da maldade. É como se fosse literalmente uma hierarquia espiritual da maldade. Beleza? Eu vou ter isso. Eu vou ter demônios e eu vou ter príncipes regionais. Olha que loucura. Existem áreas da nossa vida que pode ter um combate de um tipo de espírito maligno que veio familiar, que não está nem ligado a ações específicas nossas, na nossa vida aqui, mas ele veio da família. Talvez você já pode ter visto aí na sua família, espero que não, mas talvez você já viu questões como várias pessoas que têm problema com vício, várias pessoas que têm problema
com divórcio, várias pessoas têm problema com finanças, sempre uma escassez, várias pessoas têm problema com doença X. Essas coisas são heranças espirituais, são maldições hereditárias. Então, existe um mundo espiritual. E ele, não, ainda que a gente possa não entender profundamente, não vai mudar o fato de que ele atua na nossa vida. E é diante desse entendimento que o mundo espiritual é real, que a nossa briga não é contra carne e sangue, porque carne e sangue está sendo influenciado pela autoridade espiritual, por esse príncipe deste mundo, pelas forças das trevas desse mundo. Então, entender isso é muito importante. E aí, de novo, entender até que isso se torne uma verdade no espírito. E daqui a pouco a gente vai começar a falar assim, ó, eu tenho coisas que eu conheci da palavra, que eu já ouvi, mas eu ainda não entendo. Então, como é que eu vou para o próximo nível? Como é que eu faço para entender? A gente vai chegar lá, mas eu vou construir com você uma linha de raciocínio. Então, eu preciso, de forma honesta e de forma madura, olhar para a minha vida e falar assim, Senhor, eu aprendi que a tua palavra diz que a minha briga não é contra carne e sangue. Se você reparar, eu quero que você faça uma reflexão e lembre da sua última grande discussão, da última treta, última briga ferrenha que você teve com alguém que você ama. Eu tive uma recente. E o grande lance que a gente olhar é, obviamente, que o ser humano, eu e você, a gente dá espaço, a gente dá brecha. A gente tem comportamento que vai dar resultado X ou Y. O grande lance é que a nossa legalidade, o nosso agir por ira, o nosso agir por medo, o nosso agir por insegurança, ele abre brecha e ele gera autoridade para que essa atmosfera espiritual da maldade nos use ou nos influencie de alguma forma. Então vai lá na última briga, treta que você teve e repara, se você tivesse sóbrio, ali tomado pelo Espírito Santo, você agiria como agiu? Eu agiria como agi? A palavra vai nos dar a certeza que não, porque o Senhor fala que a nossa boca diz, ela vai falar do que está cheio o coração. Naquele momento, se o coração estava cheio de ira, essa ira foi o que a gente vomitou, e essa ira que a gente vomitou, as regiões celestiais, espirituais da maldade, usaram aquilo contra nós. Então, a mesma coisa que pode acontecer com a gente, acontece com as pessoas à nossa volta. Só que se eu colocar a minha ira e olhar ainda mais para o indivíduo, para carne e sangue, eu vou estar cada vez mais cega e cada vez vivendo pior, mais longe da verdade e mais perto do engano. Porque, como a Bíblia vai também nos dizer, um abismo chama outro abismo. Todas as vezes que eu permito que que o meu coração acredite que a minha briga é contra um ser humano, que eu volte a minha atenção, as minhas frustrações contra um ser humano, eu mais aberto fico para o engano. E o engano é uma das maiores armas que um falso profeta, ou seja, que um espírito maligno tem para me tirar do caminho, para te tirar do caminho. Continuando falando de nossa base, já dissemos isso em Efésios 6:12. Segundo versículo, Mateus 7:15. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Eu comecei falando de coisas que é meio que natural a gente perceber que não é bom. A gente sabe que ira, ela não é boa. A gente sabe que medo, o medo paralisante não é bom. A gente já sabe disso, então fica um pouco mais natural a gente associar, cara, nessa hora eu fui influenciado por algo mal. Nessa hora, fulano que eu amo foi influenciado por algo mal. Fica mais fácil de interpretar. Agora, a sutileza do nosso inimigo, que são esses principados na região espiritual, a sutileza é quando muitas vezes ele vem com algo que parece bom. Então, até uma frase que foi compartilhada no culto é assim, ó: os falsos profetas são os que comunicam uma mensagem que não vem de Deus, mas como se viesse de Deus. Vou dar um exemplo aqui, e sem nenhum objetivo de falar de política, eu vou usar um exemplo para nos ajudar a entender melhor. É como se a gente pudesse dizer assim, ó, não é bonito
eu chegar e falar: "Olha, cara, existem pessoas que estão lá andando peregrinas, não tem terra, não tem emprego, não tem nada, essas pessoas estão sofrendo, e aí, por causa desse sofrimento, elas foram lá e invadiram terras de outras pessoas. Eles foram lá, invadiram e tomaram posse daquela terra e fizeram morada lá. Eram pessoas que estavam sofrendo, eram pessoas que estavam sobre um completo sofrimento, então ela foi lá numa terra que ela encontrou e ela invadiu. Há quem olhe para isso e vai argumentar: "Poxa, mas a pessoa estava sofrendo, e o outro tinha terra, então ele pode invadir". Não pode, é roubo, tá errado. E aqui, talvez o meu exemplo pode não ter sido o melhor, eu vou buscar melhores exemplos para trazer para nós. Mas tem hora que existe uma sutileza, um exemplo de sutileza. Todo amor é amor, todo amor é amor. Hoje temos vivido uma era, um momento onde o que vale é se sentir bem, se sentir feliz. E aí, eu fui lá, eu tô com um problema no meu casamento, eu não recebo na minha casa a atenção e o amor que é devido, tenho conflitos, tô cansado do casamento, eu vou buscar o divórcio, eu vou para outro amor, porque amor é amor. Se eu não recebi em casa, eu vou partir para o divórcio. Tá errado, é engano, é mentira, é falso profeta. Só que aí parece sutilmente, poxa, mas olha a injustiça que está acontecendo. Cara, a pessoa ali na sua casa, o seu cônjuge não te dá amor, não te dá atenção, briga com você. Entenda, eu não estou falando de nenhum tipo de assédio ou de qualquer violência dentro da casa. Violência, qualquer tipo de assédio, ele tem que ser tratado de forma criminal como ele é devido. Não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou dizendo da delicadeza e dos desafios que a vida em casal traz. E que hoje é pregado que o importante é ser feliz. E se você não é feliz na sua casa, você tem que achar um outro rumo. Essa sutileza, essas palavras, elas vão sendo colocadas na nossa vida. Um dia, outro dia, de forma com que a gente vai passar por alguns estágios. Um primeiro estágio é a estranheza. Um segundo estágio é: "Nossa, isso está cada vez mais comum, eu ainda estranho, mas eu sei que está cada vez mais comum". Outro estágio é quando eu cauterizo, eu falo: "Putz, é isso aí mesmo, essa é essa vida, as pessoas estão vivendo isso". Até que eu chego no último estágio, onde eu passo por uma situação semelhante, e eu cauterizei tanto a minha mente, eu fui tão enganado, que eu me permito, na minha própria vida, viver aquela realidade que era um engano, que era uma mentira. Vamos trazer para outras coisas, outros tipos de exemplo. Tô no meu trabalho, e aí sou uma pessoa de vendas, sou uma pessoa do comercial, ou passo por tô num setor onde existe muita opressão, muita cobrança, e aí, se eu for passar por um setor de muita cobrança, aconteceu algum erro e o meu medo de ser mandado embora faz com que eu minta, que eu esconda que eu errei. Ou sou do time comercial e eu tenho medo de falar a verdade para o meu cliente não comprar meu produto, então eu minto. Tá errado, é engano. Eu tô me permitindo cair no engano do inimigo por algo que eu cauterizei minha mente. Eu cauterizei a minha mente. E é muito sutil, galera. É muito sutil. É como se assim, ó, aparecesse, cara, eu preciso. Não, mas Deus me deu esse emprego, Deus entende, Ele sabe que eu não tenho o que fazer ali, eu preciso dar esse jeitinho. Não, Deus entende você, e Ele entende a verdade da palavra, e Ele entende o poder que Ele tem, e justamente por isso Ele nos falou assim, ó, cautelai-vos, cuidado com os falsos profetas. E eu vou continuar seguindo com alguns pontos, para que daqui a pouco eu possa ir um pouco mais em nível prático, sobre isso tudo que a gente está falando. Vai identificando aí exemplos de coisas que você já passou. Vai vai identificando situações que você já enfrentou e no final você percebia assim: "Cara, que delicado, que linha tênue". Imagina você sobre 2 pessoas que você tem um amor profundo. Vou trazer aqui situação que é talvez muito rotineira na vida de casais.
você tem ali a figura da família de origem e você tem a sua nova família que você constituiu. E existe uma uma briga entre esse ambiente. Uma briga seja com o seu cônjuge, com os familiares ou dos familiares com o seu cônjuge, algo do tipo. E aí, imagina esse lugar do meio. Imagina se você é a pessoa que está no meio, que existe uma situação de desentendimento, de não vínculo, de não uma amizade entre o cônjuge e a tua família de origem. Como é delicado agir nessa situação. Porque há um amor e uma devida honra à família de origem, mas existe a família nova que se constituiu, o cônjuge, que é a base e que é a verdadeira nova família. Então, na hora de agir como isso, se eu vou e ouço, de repente, um amigo, uma amiga que chega e fala assim: "Não, cara, não dá ideia para o seu cônjuge, ele tá errado nisso". E aí você vai lá e entra em conflito com o teu cônjuge em defesa da sua família de origem, biblicamente a gente está errado. Por quê? Porque para Deus a ordem é Deus, o cônjuge e os filhos e depois os parentes, depois a família de origem. Só que ao mesmo tempo, se existisse de fato algum tipo de contenda, isso não significa que eu devo abandonar a minha família de origem, porque a palavra diz que eu devo honrar. Você imagina entrar nesse caminho do meio? Como ser humano, a gente não tem condição. Só que se eu ouvir um amigo que ele vai me dar um conselho de: "Não, ignora a sua família, só liga para o seu marido", ou não: "Cara, fica lá com a sua família de origem, porque família mesmo é sangue, ignora o seu marido". Estão errados. Ambos, cada um está puxando para um polo, e o ponto é engano. É engano, porque a verdade da palavra vai dizer o seguinte: "Olha, trate com honra a tua família de origem, e leve como principal e na hierarquia o teu cônjuge". O que eu preciso fazer? Preciso ajoelhar e clamar: "Senhor, me dê sabedoria. Como é que eu lido com isso? Não sei fazer". Preciso ir para a palavra, eu preciso ir para a palavra. Por quê? Porque senão os falsos profetas, e eles se manifestam de várias formas. Eles se manifestam por rede social, eles se manifestam por conversas de amigo, que nem tem a má intenção, mas pode ser um instrumento. Os falsos profetas se manifestam pelo enganoso coração que a Bíblia diz que nós temos. Um dos maiores riscos que a gente vive é o engano. E aí, a gente tem um dos outros grandes riscos, na verdade, que é um dos que começa o engano a acontecer, é a conversa com a nossa mente. A conversa com a nossa mente, ela pode ser um buraco. Por quê? Porque se eu converso com a minha mente e eu não estou conhecendo a palavra, a minha mente pode trazer para mim medo, ansiedade, angústia, desconfiança, cansaço, desistência, eh, soberba. Então, aonde a gente está querendo chegar? Dizer que nós precisamos de uma intenção e de uma atenção diferente. Nós não podemos viver de uma forma ingênua. E muitas vezes a gente está tão cansado de outras coisas que a gente acaba não querendo olhar para isso, para a sutileza do mundo espiritual. Por quê? Porque a gente está exausto. E aí tem hora que eu falo: "Cara, deixa isso para lá, eu não vou nem dar atenção para isso". Exemplo: depois eu vou olhar como é que eu lido com esse meu chefe, depois eu vou olhar como é que eu lido com essa questão que estão me pedindo para mentir no meu trabalho. Não, depois eu vou olhar como é que eu faço para lidar entre meu cônjuge e meus parentes. Não, depois eu vou olhar como é que eu lido com o dinheiro. Depois eu vou olhar: "Cara, mas meu dízimo não dá para eu dar esse mês, porque assim, acabou, a conta tá curta". E eu vou sutilmente sendo levado de engano para engano. Eu vou sutilmente sendo levado de um ponto para outro, vivendo de uma forma que é é um abismo que me leva para outro abismo. E eu espero estar conseguindo me fazer entender. Se alguma coisa não estiver tão clara aqui, compartilha comigo, me conta. Me conta, porque esse ensino a gente vai precisar cada vez mais dele muito claro no nosso coração. Os tempos não ficarão mais claros, os tempos não ficarão mais claros, não ficarão mais fáceis, eles ficarão mais difíceis.
mais difíceis. E aqui, eu e você, glória a Deus, Ari, obrigada, vão me dando um feedback, tá? E aí, a palavra vai dizer o seguinte: se você for comigo, lá no Salmo 1, ele vai dizer assim, ó: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aí ele continua: antes, esta pessoa que teme a Deus, ele tem o seu prazer na lei do Senhor, na palavra, e nessa lei medita de dia e de noite. Ele continua: porque assim ele vai ser como uma árvore que foi plantada junto a um ribeiro de água. O que, que é isso? Ele tem fonte para se alimentar constantemente, porque a árvore precisa de água para poder se alimentar, se nutrir, criar folhas e frutos. Então, esse cara vai ser como uma plantação junto a um ribeiro de água, cujas folhas não caem. Ele não murcha, não cai, não seca. E ele dá fruto na estação apropriada. Quando a gente olha esse versículo, ele é maravilhoso, assim, ó, meu Deus, ele é maravilhoso. Mas esse versículo, ele tem duas grandes verdades. Ele vai contar qual é a consequência de alguém que teme a Deus, mas ele conta qual é a escada da queda, qual é a escada do engano. Ele vai dizer o seguinte: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então, o que é andar os conselhos dos ímpios? É quando o que eu começo a escutar, galera? O que a gente ouve? Vou dar um exemplo aqui. E aí me entenda bem, tá? No que eu vou trazer. Vamos supor que você gosta de ouvir música que não é uma adoração, por exemplo, tá? Vou trazer um exemplo direto. Vamos supor que você gosta de ouvir sertanejo, tá? O ritmo do sertanejo é delicioso, concorda? Assim, ó, ele é um ritmo gostoso, ele é envolvente. Para quem não gosta, é muito ruim. Não é o meu ritmo favorito, tá? Mas para quem gosta, ele é um ritmo legal. Só que se você parar para reparar na letra e nas pessoas que escrevem essas músicas e que vivem essas músicas, ela constantemente vai trazer uma mensagem de, de que adultério faz parte, de que o amor ele é meio relativo, de que, puxa vida, a vida é ser sofrimento, é ser tristeza. E a gente é muito inocente ao acreditar que se todo o tempo eu me exponho a esse tipo de informação, que aquilo não me molda. Se você não for para a Bíblia, mas você for para a psicologia, ela vai dizer que as mensagens que a gente ouve recorrentemente, ela cria algo chamado corrente neural. Ela vai fazer como se fosse uma trilha. Imagina comigo assim, ó, um matão, um mato enorme. Um mato enorme, 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 que você não consegue ver nada. E aí, esse mato é assim, ó, você tem que chegar lá do outro lado, que você não faz ideia, mas é só mato. Você tem que abrir um caminho, aí você pega um facão e você sai cortando. Só que você não tem um mapa da região, você não tem uma bússola, você não tem clareza de nada. Você vai abrindo com um facão assim, ó. Facão, 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 facão. Você chegou do outro lado. Só que num outro momento que você conseguiu ter uma visão panorâmica de cima, porque você pegou um helicóptero ou qualquer coisa do tipo, você viu que esse facão te levou para o lugar que era um abismo. Do outro lado, era um lugar de bênção, era uma praia linda, mas como você não tinha clareza, você foi para um outro lugar, você caiu no lugar daquele matagal que era um abismo. Isso é uma corrente neural. É o caminho que você desenhou, porque você vai por lá, você não sabia, e você construiu esse caminho. Depois que criou esse caminho, ele virou uma rota, e todo mundo vai por aquela rota naquela estrada. Nós vamos por aquela rota naquela estrada. A gente criou um caminho neural. Não podemos ser tão inocentes mais, a ponto de acreditar que fazemos as coisas e as coisas não fazem nada conosco. Cada vez que eu me exponho a uma informação, a uma música, a um conselho de um amigo, a uma informação da internet, a um vídeo que é sensacionalista, a um livro, a um conteúdo indevido, isso está fazendo coisas comigo e com você. São instrumentos de falsos profetas, são instrumentos de engano. E aí eu volto no Salmo 1.
Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Essas coisas são conselhos. Essas coisas são sutis instruções. Porque depois que eu vou andando no conselho, o que acontece? Eu me detenho no caminho dos pecadores. O que é deter no caminho? Eu começo a andar ali e me acostumar. Eu ainda não estou fazendo igual, mas eu me acostumo. Quando aparece alguém que divorciou, eu acho comum. Quando aparece alguém que ele é um filho grosso com os pais, eu acho comum. Quando eu me vejo como uma pessoa que não tem generosidade, que só olho para as minhas intenções, isso parece comum, porque eu primeiro ouvi o conselho. E eu vou aos poucos andando no caminho. E aí qual que é a consequência final, conforme esse versículo? Eu me assento à roda dos escarnecedores. É quando eu manifesto efetivamente esse tipo de engano na minha vida. Mas percebe? Foi uma rota. A gente não cai no falso profeta do dia para a noite. Ele é uma consequência, ele vai sutilmente. Isso é o risco do engano. Esse é o grande risco do falso profeta, porque ele vai comendo pelas beiradas. E como você e eu muitas vezes somos ingênuos, acreditando que fazemos coisas e elas não fazem nada conosco, a gente continua se expondo a isso. E aí parece natural ouvir determinadas músicas, assistir determinados programas de televisão, acompanhar determinados influenciadores na internet, assistir alguns vídeos, ler certos livros. A gente acredita que é comum e não percebe que esses enganos estão congelando o nosso coração, estão desviando os nossos olhos da presença de Deus. Então, como é que eu preciso agir? Então, legal, mas assim, ó, como é que eu preciso agir? Como é que você precisa agir? A primeira coisa, cuidado com as vozes dos falsos profetas. O inimigo usa a mensagem para nos trazer palavras que nos confundem, enganam e contaminam. O objetivo é nos tirar da verdade, nos afastar e nos trazer opções que são parecidas. Olha, assim, ó, o nosso Deus, ele é objetivo. Ele não tem dúvida. E a palavra sempre vai dizer que é sobre sim, sim, não, não. E o grande lance é que o diabo ele é o inverso, ele quer que a gente tenha plano B. Então assim, ó, vai lá, casa, entrega a sua família para Jesus e tudo mais, mas fica atento. Se você perceber que, ó, tá dando muita briga no teu casamento, cara, ó, já casa com separação de bens, porque fica mais fácil para você divorciar. Não, não. Ah, eu até quero ter filho, mas, ai, pensando bem, não vou ter filho, porque aí é muito trabalho. Engano dessa geração que só vive para o seu ego. Engano. E aí, exemplo, seja seletivo com o conteúdo que você consome na rede social. Que filme, que música, que livro. Questione se os conselhos que estão recebendo ali são alinhados com a palavra. Não se deixe enganar por falsas doutrinas ou ensinamentos que contradizem a Bíblia. Não se deixe enganar. Eu e você precisamos estar aware, alerta. Cara, será que isso aqui faz sentido? Será que isso aqui é verdade? Eu preciso ser menos crível naquilo que não é alinhado com a palavra. Mas como é que eu sei isso, Camila? Eu vou passar os próximos pontos, vai fazer mais sentido. Mas a primeira coisa, eu preciso ser intencional em ter o meu desconfiômetro espiritual ligado. Eu preciso olhar para a internet e saber, ela é maravilhosa, se eu usar de uma forma sábia, de uma forma cautelosa. Música pode ser delicioso e me trazer, olha, experiências muito boas, mas eu preciso olhar qual é aquela letra. Quem é a pessoa que está escrevendo? De repente a letra não diz nada, mas a pessoa, se eu olhar, conhecer minimamente a vida dela, é alguém que está cheio de depressão, envolvido com vício. Podemos falar de inúmeras pessoas, pessoas que se mataram, tinham músicas maravilhosas, mas sobre qual atmosfera aquela pessoa está escrevendo. O engano está naquela canção. Pode não estar na letra, mas está na melodia que foi transferida para alguém, de alguém. Item 2, confiar na palavra de Deus acima de tudo.
E isso é bonito de falar, mas a treta é quando você e eu estamos diante do problema, diante do problema. Chegou um baita projeto na sua mão, que tem o poder de virar teu jogo financeiro, cara. Um baita de um projeto, assim, animal. Só que você sabe que tem mentira envolvida. Você sabe que tem desvio de dinheiro. E a palavra diz que Deus abomina a corrupção. O que que você e eu vamos fazer? A palavra precisa ser a nossa verdade. A palavra precisa ser a nossa verdade. A palavra diz assim, ó, não seja fofoqueiro. A palavra vai dizer isso, não seja maledicente. Deus fala que ele abomina aquele que coloca irmão contra irmão. Não dá para você e eu ir no salão, ir na casa da cunhada, ir na casa da amiga e falar mal da roupa da vizinha, falar mal de como ela é, falar mal de fulano. A palavra precisa ser nossa verdade. E são esses os detalhes. A palavra de Deus deve ser a nossa referência para discernir entre o bem e o mal. E eu e você precisamos dar impostos, pagar os nossos impostos. Você é empresário, você é dono de uma empresa, mas você fala assim, Camis, a conta não fecha. Eu preciso crer que a minha provisão vem de Deus. Eu preciso acreditar que a minha provisão vem de Deus, porque senão a palavra ela não é a verdade na minha vida. Eu preciso crer que a provisão vem de Deus e entregar o meu dízimo como a palavra ensina. E isso, galera, é uma decisão desafiadora. Exemplos aqui do item 2. Ao tomar uma decisão, busque orientação na Bíblia, em vez de guiar apenas pelas emoções. Que emoção? Essa emoção pode ser de um ímpeto. Ah, eu quero tanto fazer aquela viagem. Puxa, não, mas, meu, mês que vem eu pago o dízimo. Deus sabe que eu tô precisando dessa viagem. Deus sabe que eu tô precisando dessa roupa. Pô, Deus sabe que eu tô precisando resolver aquele encanamento. Poxa, o encanamento da minha casa. Deus, mês que vem eu vou começar a dar meu dízimo. Não é sobre o dinheiro. É sobre a Bíblia ser ou não acima de tudo na nossa vida. Eu preciso olhar para as minhas emoções e colocá-las sujeitas à palavra. A minha emoção, ela precisa estar lá embaixo. Ela não vai estar fora, não tem como arrancar a emoção. Mas eu preciso colocar a palavra primeiro. Eu tenho que guerrear por isso. É uma guerra. A Bíblia vai dizer que o reino de Deus é tomado por violência. Eu e você precisamos ter essa violência. Que violência é essa, Camis? É a violência de se negar. Eu vou até as últimas consequências, mas a palavra vai ser minha verdade. E isso é maravilhoso por quê? Porque depois que a gente vence essa guerra, a gente vive paz. Vem a paz. Por quê? Vamos voltar lá no Salmo 1. Ele vai assegurar, é uma promessa. Esse vai ser como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água, a qual as folhas não caem. Tudo quanto faz prospera, dá fruto na estação certa. Olha que coisa linda. Só que às vezes a gente não chega a desfrutar, porque a gente está num passo antes. A gente ainda não colocou a palavra acima de tudo. Terceiro item, a gente não se deixa enganar por sinais e milagres. Eu já vi situações de pessoas que estavam buscando, exemplo, buscando igrejas que têm revelação, ou buscando religiões que a gente vai lá e alguém conta a nossa vida, ou eu tenho uma experiência sensorial muito forte, ou eu tenho uma colega que é aquela colega sensitiva e que ela tem sonhos e me conta algumas coisas e eu ouço os sonhos dela e eu fico cabreira, porque ela sonhou que alguém no meu trabalho ia me trair e agora eu olho para todo mundo com desconfiança, porque ela é sensitiva. Não podemos deixar nos enganar por sinais e milagres, porque a Bíblia diz que o diabo faz milagre. Moisés chegava lá e jogava o cajado e virou uma cobra, que era uma manifestação do poder de Deus para dar uma evidência de que Deus estava ali. Aí vinham os feiticeiros de Faraó, faziam a mesma coisa, virava cobra também. O diabo pode fazer sinal, galera. O diabo pode usar alguém para vir falar para a gente de alguma situação que passamos na nossa vida que ninguém sabia, e aquela pessoa falando, ah, meu Deus, isso deve ser de Deus, porque ninguém sabe dessa história. O diabo sabe os nossos dias desde que a gente nasceu. Ele pode usar o que quiser, o diabo irá às últimas consequências para enganar você e eu. Então eu não posso me deixar enganar por sinais.
Exemplo prático, não baseie sua fé apenas em experiência sobrenatural, mas na palavra. Por isso que o ensino é tão importante. Por isso que muito, assim, olha, isso é um chamado pessoal. Você vai conviver comigo, você vai me ver, sentar com vocês sempre numa linha de ensino, porque a palavra diz que isso tira as escamas dos nossos olhos. Jesus ensinava, ele sentava e ensinava, ensinava, porque isso tira as escamas, tira os enganos. Então eu preciso aprender, eu preciso literalmente aprender, porque senão eu não vou saber, eu vou ter a vontade. Imagina, olha, eu não tenho dúvida, nós estamos aqui, plena quarta-feira, quase 9 horas da noite. Cara, a gente não tá de conversa, a gente ama Deus, a gente quer Deus. Como é que a gente continua caindo no engano? É porque nós não aprendemos a fazer. Então eu preciso aprender a aprender. Eu preciso aprender a aprender. Como é que eu encontro isso na palavra? Item 4, caminhar em fé e obediência a Deus. Devemos seguir a vontade de Deus como um único padrão. A desobediência afasta a gente assim, drasticamente da presença de Deus. Exemplo prático, ser fiel aos princípios bíblicos, como alguns que a gente já citou aqui. Todas as áreas da sua vida, mesmo que isso signifique ir contra uma opinião popular. Meu, tem hora, gente, que a galera vai, todo mundo fala assim, você tá maluca? Você tá louca de fazer isso? Você tá louco de fazer isso? Você já deve ter passado por experiências assim. Agora a gente precisa segurar a onda de ser contrariado, de ser visto como louco, de ser visto como alguém que às vezes é legalista, de ser visto como alguém que é que não, você tá maluco. Se eu vejo a palavra, se a palavra diz aquilo, a palavra é a verdade. Então, caminhar por fé e obediência absoluta. Obedecer à voz de Deus, mesmo quando eu não entendo completamente seus planos. Item 5, que a gente está indo para o final. Não ser reativo às sugestões da carne e do inimigo. Gente, a nossa carne vai gritar. Olha, eu já vivi situações assim, ó, eu já comentei isso aqui algumas vezes, eu vou trazer isso de novo, porque isso para mim é uma experiência muito ruim. Muitas vezes eu em situações extremas, assim, ó, de extremo medo, ou extrema angústia, eu já parti para brigas, para reações muito ruins, assim, de 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 um estopim, de eu falar assim: "Cara, de eu desconhecer quem eu era", de eu desconhecer quem eu era. Eu não sei se você já passou por algum acesso de raiva desse tipo. Eu já passei algumas vezes na minha vida. E qual que é o ponto? Eu preciso entender que assim, ó, a carne vai nos levar para isso. A gente não tem asa nas costas, não vai nascer asa nas costas. A Bíblia diz que a gente não vai sair desse mundo agora, nessa dimensão. Quando eu aceitei Jesus, eu não saí desse mundo. Minha carne não converteu, a tua carne não converteu. Mas é por isso que eu preciso ficar atento para subjugar ela, porque ela vai vir para cima. Ela vai vir com múltiplos sentimentos, que são legítimos, eles estão lá. O ponto não é negar o sentimento. Quando eu te dei esse exemplo, que eu tive esse acesso de raiva, não é porque eu queria fazer mal a quem eu briguei, mas eu estava tão desesperadamente com medo. Existiam coisas dentro de mim que eram tão viscerais e desesperadamente angustiantes que eu perdi o controle. O que eu preciso fazer com isso? Eu preciso ir para a presença de Deus e falar: Senhor, me ajuda. Tá vendo essa situação aqui que me deixou tão angustiada? É porque isso eu ainda tenho muito medo. E a palavra diz que onde existe medo, não existe o amor. Então eu preciso ter o amor nessa área, porque eu ainda estou com muito medo, a ponto dele me paralisar e me cegar. Eu preciso olhar para isso e não falar assim: "Ah, esse é meu jeito". Não é meu jeito e nem seu jeito. Não é. Essa não é a verdade. A verdade é que a nossa carne vai militar contra o espírito. E eu preciso da palavra para me ajudar. Então, o quinto item é: não fique reativo às sugestões da nossa carne. A nossa carne vai nos mandar comer mais do que a gente deveria comer. A nossa carne vai falar assim: não, cara, só hoje. Ah, só hoje vou ficar aqui na cama de novo e você vai chegar de novo atrasado no seu trabalho, perdendo credibilidade. Não, só esse domingo que eu não vou na igreja, não, não. No próximo domingo eu vou. Aí já passaram 3 e você não foi. Putz, não, hoje na casa de paz, nó, tô cansado demais. E aí você vai perder um ensino importante. Não seja reativo às sugestões da carne e do inimigo. É, mas fulana, tenho certeza fulana tá falando mal de você. Você vai deixar por menos? Você é muito trouxa. Você é muito trouxa. Que sejamos trouxas, você e eu. Eu prefiro ser trouxa do que ir contra o meu pai que me amou até a morte.
Você, eu tenho convicção que vai preferir ser trouxa para esse mundo do que se submeter ao conselho do inimigo que só quer roubar, matar e destruir a nossa vida. Só que é tão sutil, galera, é na hora do vamos ver, na hora que o pau tá torando na nossa vida. É na hora que alguém foi lá e pegou uma pessoa que me amava, que deveria me amar, colocou um processo contra a minha vida, me roubou, usou um dinheiro que não era dele, e usurpou, falou mentira de mim para um outro parente. É nessa hora que o inimigo vem e fala para tirar você e eu, para enganar e ir criando correntes neurais na nossa cabeça, nos acostumando com aquilo que não é da palavra, de forma com que pareça que seja. Indo para o final. Para aplicar isso na minha vida, eu preciso de 5 atitudes. Dedicar tempo diário para ler a palavra. A gente não vai conhecer a palavra por osmose. A gente não vai entender a palavra ou aprender a palavra só por esse nosso tempo aqui ou pelo domingo. É insuficiente. É insuficiente. Eu preciso dedicar tempo diário para ler, escutar, memorizar. Por quê? Porque a palavra vai dizer que eu tenho que combater o mal com a própria palavra. Se eu não conheço, como é que eu vou combater? Quando a gente vai olhar Jesus que foi levado para o deserto para ser tentado. Então, o que ele fez, o diabo? Falou assim, se você é filho de Deus, então se joga daqui. Jesus respondeu que não tentarás ao Senhor teu Deus, é a palavra. Ele tinha que conhecer a palavra. Quantas vezes o diabo não chega e fala assim, ué, mas você não é crente? Cadê seu Deus? Nós precisamos saber, a palavra diz que Deus é soberano sobre todas as coisas, que a bênção de Deus, ela é perfeita e não acrescenta danos, e que a vontade de Deus para mim é boa, perfeita e agradável, e se ele tem algo para mim, ele vai trazer. Eu preciso ter ela na minha boca. Então, eu preciso dedicar diariamente para poder aprender. Segundo, eu tenho que desenvolver um relacionamento íntimo com Deus. O que a gente naturalmente faz? A gente conversa com a nossa mente. Eu não sei você, mas eu muitas vezes me vi ainda mais antes e venho cada vez mais vencendo isso com uma conversa na mente. Tá lá lavando louça, você tá indo pro trabalho, você tá vivendo a sua vida, você tá tomando banho. Fala a real, a gente não conversa com a nossa mente o tempo inteiro? Mano, o tempo inteiro. Só que qual que é o ponto sobre a nossa mente? Ela tem angústia, ela tem ansiedade, ela tem medo, ela vai sempre falar de coisas de limitação. É sempre assim. Como é que eu combato isso? A Bíblia vai falar assim, ó, orar sem cessar. Aí você vai perguntar, gente, mas como é que eu oro o tempo inteiro? Excelentíssimo Deus, estou aqui, entrego a minha vida. Não é isso. É essa conversa com a mente, transfere para Deus. Porque não dá para manter a mente vazia, não existe isso. Não pense em nada. Você está pensando como é que faz para não pensar em nada? Porque a nossa mente não foi constituída com essa estrutura. Então eu preciso fazer uma troca. Eu tenho que trocar essa conversa com a minha mente, que está sempre no futuro, que está sempre preocupado, que está sempre ansioso, que está lembrando da internet que falou uma coisa que vai ter o apagão, que vai ter não sei o que lá, de que vai faltar comida, e de que tem mais Covid. Eu preciso calar essa voz transferindo para uma oração. Senhor, obrigada por esse dia. Obrigada pela minha família. Eu preciso tanto de ti. Pai, aconselho a tua situação. E você tá lá, tá no trânsito, está andando. E você tá conversando, poxa, pai, aconteceu tal coisa, é muito ruim, tô chateada. Isso me dói tanto, eu não sei nem como é que lido com isso, mas isso me ajuda. Eu vou transferindo a conversa com a minha mente, com esse coração que a Bíblia vai dizer que ele é desesperadamente enganoso, porque o nosso coração, a Bíblia diz que ele é desesperadamente enganoso. Eu vou transferindo essa conversa para uma intimidade com Deus, uma conversa com Ele. E isso vai me levando a ir tendo pequenas conquistas de vitória, pequenos avanços com Deus. E aí, três, cerque-se de cristãos maduros. Quem são as pessoas que você e eu andamos? Será que a gente só está andando com pessoas que estão com a vida toda virada do avesso? Sabe aquela pessoa que está sempre em crise, sempre em problema, e entendo o que eu vou dizer, tá? Eu não estou falando de uma atitude egoísta, de não querer conviver com alguém que tem problema, não é sobre isso. O ponto é, se eu só estou cercado de pessoas assim, e eu não estou cercado de outros que conseguem me ajudar a me amadurecer, para que eu seja influência naqueles que sofrem e não influenciados por ele, se eu não estiver fazendo essa distinção, eu estou me permitindo sugar. Se você e eu só andamos com pessoas negativas,
pessoas que não creem na palavra, pessoas que fofocam, pessoas que mentem, pessoas que vivem vendo vídeos sensacionalistas na internet, pessoas que acham que é natural assistir 50 tons de cinza para apimentar o meu casamento. Se você acha que é natural assistir qualquer conteúdo de vídeo que é desnecessário, se você convive com pessoas assim, como eu e você, vamos ser diferentes. Eu preciso, você precisa se cercar de pessoas maduras. Quais são os frutos das pessoas que estão à nossa volta? Se você e eu olharmos as pessoas que mais convivem conosco, olha para a vida dela e com o que a gente sabe, não precisa ser muito não, o que eu e você sabemos da palavra, essas pessoas refletem a palavra de Deus ou é o inverso? Se a maioria das pessoas que você e eu convivemos são pessoas que não refletem a glória de Deus, a gente precisa repensar. Eu preciso ser intencional, porque senão eu vou me acostumar com esse ambiente. Quarto ponto, seja intencional. A gente precisa sair da ingenuidade espiritual, de acreditar que basta crer em Deus e que tudo vai se manifestar. A palavra fala que é orar e agir. É agir pela palavra. É pisa na água, Moisés. Ele entrou na água até a altura da cintura e aí o mar abriu. Eu preciso dar passos, então ser intencional. Se você percebe que você tem uma debilidade, eu percebo que eu tenho uma debilidade, eu preciso ser intencional em buscar ajuda, eu preciso ser intencional em como eu estudo, eu preciso ser intencional em que eu procuro na Bíblia sobre aquilo, eu preciso ser intencional. Eu tenho que mudar as correntes neurais que foram criadas na minha vida e na sua vida. E por fim, quando se encontrar em situações desafiadoras ou tentadoras, lembre-se das promessas de Deus. E aí é hora que a gente tem que anotar. Talvez a gente tenha que anotar. E eu vou começar a fazer aqui alguns exercícios juntos. Eu vou compartilhar a tela do meu celular aqui. E aí, daqui a pouquinho a gente vai para a oração. Hoje, nós vamos estender alguns minutinhos. Eu não vou estender muito mais, tá? Mas alguns minutinhos só. Eu quero fazer um exercício com você. E fique à vontade, por favor, para me parar. Tá? Se eu não me fizer entender, por favor, me pare. Beleza. Opa, parei de compartilhar aqui. Agora sim. Vamos lá. Olha só, eu vou compartilhar minha tela. Me fala se vocês estiverem conseguindo ver. Fechar aqui. Compartilhar a tela. Tela cheia. Ocultar. Me dá só um sinalzinho assim, ó, se tá aparecendo minha tela aí. Vai ser o fundo do Meeting. Boa, maravilha, obrigada. Show. Maravilhoso. Então agora eu vou colocar a tela do meu celular. Você vai ver a tela do meu celular. Agora eu preciso que alguém abra, eu não tô vendo agora mais vocês, eu preciso que alguém abra o microfone e me fala. Você tá vendo a minha tela? Sim. Top, maravilhoso. Então vamos lá. Vamos pensar o seguinte, vamos fazer um exercício juntos. Eu já disse que a gente tem que ter cuidado com as vozes dos falsos profetas, que estão na sutileza da internet, de tudo mais, os meus conselhos de amigos, que eu tenho que confiar na palavra acima de tudo, que eu não devo deixar enganar por sinais e milagres, que eu preciso caminhar por fé e obediência a Deus e não ser reativo com a minha carne. Beleza? Então, legal. E aí, entendendo isso, vamos supor que, como eu dei de exemplo, vamos supor que eu estou com um problema na minha vida de estar sempre muito ansioso. Eu vou falar de ansiedade porque é o mal do século e o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo. O que eu vou fazer? Eu vou aqui nesse meu aplicativo do centro, que é da Bíblia, tá? Da Bíblia. E agora eu preciso, como é que eu coloco isso na prática? Como é que eu faço essa parada aqui na prática? Primeira coisa, Senhor, tá muito difícil lidar com a ansiedade. Isso tem tirado a minha paz, eu não consigo raciocinar. Eu tô irritada, eu brigo com as pessoas à minha volta. Eu tenho adoecido, eu fico com gastrite, eu com o tempo inteiro com dor de cabeça. Eu tenho tido enxaqueca constante. E, e sei lá, eu não sei nem lidar com isso, eu não sei nem como que eu faço isso. Me parece que eu vou perder meu emprego, isso está me dando muito medo. Parece que eu estou com uma pessoa lá na empresa que está tentando me passar a perna. Vou pegar um exemplo aqui, tá? Me ajuda, me dirige. Você vai lá, aqui no meio, ó, planos. Planos, você vai no cantinho à direita aqui, ó, e a lupa, e vai colocar assim, ó, ansiedade.
e você vai buscar. Você vai encontrar um monte de planos que vão começar a dizer o que a palavra diz sobre como tratar isso. Aí você vai olhar e o Espírito Santo, você pede, Espírito Santo me guia. Ele vai te mostrar o plano em alguns poucos dias que você pode começar a melhorar aquele tema, aquela situação. Então vamos passar aqui, ó. Vamos supor que eu estou andando. Cara, conversa franca sobre medo. Como superar a incerteza? Eu gostei desse, vamos supor que eu gostei desse aqui. Por que que eu estou falando deste aplicativo? Porque ele é um aplicativo sério. O fundador deste aplicativo é um homem generoso, é um homem piedoso, que teme a Deus, que tem uma vida familiar cheia da palavra. Aí, de repente, você fala assim, Camis, mas eu não sei. Por isso que você precisa andar com outros cristãos maduros. Tem coisa que a gente já passou. Eu já li um monte de livros e um monte de coisas que eu fui aprendendo a saber, cara, isso aqui é bíblico, isso aqui não é bíblico. Então, conta comigo para isso. Conta com a igreja que você tá para isso. Seque-se de irmãos maduros. Então aqui, ó, é um lugar que eu digo para você, ó, é seguro esse ambiente. É seguro vir aqui. Então vamos supor que a gente vai lá aqui, ó, como superar a incerteza. Aí ele vai me dar um início, uma introdução. Se há uma coisa que os últimos meses trouxeram é a incerteza. Como humanos desejamos ter certeza do que vai acontecer, queremos estar no controle, legal. Puxa, li isso, entendi, vou iniciar meu plano. Olha só, o dia 1 ele vai me trazer um devocional. Além do devocional, que é uma palavra que vai me ajudar a refletir sobre este meu problema específico de ansiedade. Que ansiedade é o quê? É excesso de futuro. Excesso de futuro é o quê? Medo da incerteza. Aí eu vim aqui e li e falei, cara, isso começou a edificar minha fé, isso me ensinou. Então, ensino. Eu sabia zero sobre incerteza. Aqui, eu sei 1%. Aí eu passo para frente, o que ele vai me dar? Base bíblica. Ele vai me dizer, ora, a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos. E a convicção de que uma coisa existe mesmo quando não vemos. Aí eu posso meditar sobre esse versículo. Eu posso pegar o meu dia inteiro e ficar lembrando dele. Lembra quando eu estava com a minha conversa com a minha mente, ansiosa, preocupada, cheia de, entorpecida de comunicação, de internet, televisão, de amigo e tudo mais? Eu começo a substituir. Quando vem aquela incerteza, aquele medo, ora, a fé, a certeza. Ai, deixa eu olhar de novo aqui. Eu olho a anotação no meu celular. Tô no trânsito. Ora, a fé, a certeza das coisas que não vemos. Amém, Senhor, eu creio nisso. Isso está criando um caminho neural na minha mente, na sua mente. Isso está ativando o meu espírito, o teu espírito. Aí eu vou para o próximo versículo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas elas ouvem minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Senhor, eu não estou conseguindo te seguir, então eu não estou agindo como sua ovelha. Como é que eu faço para ser tua ovelha? Estou aprendendo, eu tô evoluindo. Eu posso pegar um desse por dia e meditar, e meditar. Aí, legal, acabou o meu plano, terminei esse plano. Eu posso ir lá e buscar outro com o mesmo tema. Eu posso procurar outro com o mesmo tema. Ou eu posso fazer diferente. Senhor, eu preciso aprofundar um pouco mais. Eu não sei. Eu posso vir aqui, ó, no YouTube. Eu posso fazer do YouTube um presente de Deus na minha vida. Eu posso fazer do YouTube uma bênção. Ou eu posso fazer do YouTube um fracasso. Estão vendo minha tela ainda? Aqui, ó. Ela abriu a Joyce Meyer. Vou dar uma pausa na Joyce Meyer aqui, ó. A Joyce Meyer é uma das mentoras da minha vida. A Joyce Meyer é uma mulher tão simples e tão cheia do Espírito Santo que é impossível você assistir uma palavra dela e não sair edificado. Em 20 minutos, em 25 minutos. Aí vamos lá no canal da Joyce. E vou colocar aqui, ó, no canal da Joyce. Então, vou colocar assim, Joyce Meyer. Opa, escrevi errado. Meyer. Ansiedade, mesma coisa, tá bom? Estamos no mesmo tema, ansiedade. Será que a Joyce Meyer fala alguma coisa sobre ansiedade? Ajuda para a ansiedade.
25 minutos. Eu vou tomar banho, eu coloco o radinho para eu poder ouvir. Eu vou lavar louça, eu boto um fone ou meu celular para tocar. Eu ia sentar agora para assistir Netflix. Cara, deixa eu pegar a minha janta. Enquanto eu janto, eu vou assistir. São 25 minutos. E eu vou sair dali com um entendimento bíblico diferente sobre como vencer a ansiedade. Aí eu quero ir mais profundo. Eu preciso saber mais sobre isso. Pô, a Camis me falou de um aplicativo legal que chama-se Pilgrim. Ela me contou que com R$ 30 de investimento por mês eu posso ter uma plataforma com vários vídeos. Deixa eu vir aqui na mesma lupinha. Opa, aqui ó. Vou vir na mesma lupinha aqui em cima, no canto superior à direita. Vou colocar ansiedade. E eu vou lá e busco. Estresse, ansiedade, depressão. Como prevenir e tratar através de blá, blá, blá. Eu tenho e-books. Eu vou ter audiobooks. E você pede, Espírito Santo, me guia. Qual desses livros vai falar comigo? Que eu preciso ouvir agora, Senhor. E aí você levou a tua revelação, você vai levar agora o teu conhecimento da palavra sobre como vencer a ansiedade a um outro patamar. Você e eu vamos vencer isso. Porque não tem como. A palavra de Deus, ela é lâmpada para os pés, ela é luz para os caminhos. O Senhor está nos chamando para um tempo de atenção. Os falsos profetas estão aí. Disfarçados, ele não está vindo com um tripé, como uma obra de feitiçaria, não, não. Ele está nos nossos celulares, ele está na nossa dependência do celular desde a hora que a gente abre os nossos olhos até a hora que a gente vai deitar. E que a gente não tem nem tempo de conversar com as pessoas, mas a gente está com 3, 4 horas rodando rede social. Uma das maiores causadores de ansiedade é a rede social, porque ela foi criada para mexer com alguns hormônios nossos, hormônios do prazer, hormônio da alegria, hormônio do estresse positivo, né, que é do despertar, deixar você ativo. E isso está lá mexendo na corrente sanguínea minha e sua. Isso age como um falso profeta, porque ele está dizendo para mim que eu tenho aquela necessidade, e quando a minha necessidade é conhecer a Deus. Dentro disso, dentro do entretenimento, dentro do aprendizado, dentro do ensino. Só que você e eu precisamos ser intencionais. Aí vamos supor que você falou assim, Camis, eu não sei uma lista de pastores que eu possa confiar. Eu vou te falar alguns deles. Eu vou te dizer aqui, ó. Opa, dados da família. Joyce Meyer, você pode anotar aí. Jesus Cop, que é Douglas Gonçalves. Obviamente, profeta Marta Faria Lopes, nossa pastora Novidade de Vida. Luciano Subirá. Colocamos sobre família, estou precisando saber sobre família. Josué Gonçalves. Vamos falar quem mais aqui que nós temos? Hernandes Dias Lopes. Ó, estamos alinhadas. Estamos alinhadas. Eu amo. Dias é maravilhoso, Lopes. Homens maravilhosos. Tem mais uma lista aqui que a gente pode trazer. Olha, Juscelio, esqueci o nome dele. Juscelio, eu vou buscar aqui. Que é do Mevan. Senhor, que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa esse ensino. E aqui, ó, com esses nomes aqui, com esses nomes que estão aqui, qualquer tema que você e eu estamos passando, se nós buscarmos palavras desses homens e mulheres aqui, eu te asseguro que nós vamos para um outro nível de conhecimento da palavra sobre aquele tema da nossa vida. O Senhor nos chamou para isso. Nós precisamos combater o nosso coração, que ele é enganoso. Ele vai pregar para mim e para você que a gente está exausto. Ele vai dizer para nós que esse é o nosso jeito, que a gente não sabe aprender ou estudar. O nosso coração vai dizer para a gente de que é natural, é assim mesmo. O nosso coração, que é desesperadamente corrupto, como a palavra diz, ele vai nos ajudar a ir para o jeitinho brasileiro e não para a palavra.
você e eu precisamos ser intencionais. Dedicar tempo diário para a palavra. Desenvolver um relacionamento íntimo com Deus, muda aquela conversa com a cabeça e vai para uma conversa diária de Senhor, me ajuda. Orar sem cessar. Certifique-se de ter cristãos maduros perto de você. Seja intencional. Vamos deixar a ingenuidade. Vamos deixar que a preguiça não nos tome mais. A gente precisa vencer essa parada. E quando nos encontrarmos em situações desafiadoras, lembrar das promessas. Eu te dei aqui 3 caminhos que eu faço. Essa é minha prática diária. E tem momentos que eu já li num plano bíblico, tem outros momentos que eu já ouvi um audiobook, tem outros momentos que eu já tentei ouvir uma ministração, cadê aqui? Ouvi uma ministração da palavra e ainda estava com angústia, ainda estava com medo. O que eu fui fazer? 2 coisas: orar em línguas. Outra coisa, buscar conselho em um outro cristão maduro. Nós temos que pegar a nossa vida espiritual, a nossa intimidade com Deus, tomar a rédea dela. E como Paulo dizer assim, ó, eu não alcancei ainda, eu ainda não atingi o patamar que eu precisaria. Mas esquecendo as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Por esse chamado que meu Deus me trouxe de me livrar dos falsos profetas, me livrar do engano, não deixar eu cair no conselho dos ímpios, nem a ponto de eu começar a andar no caminho dos pecadores e menos ainda chegar ao ponto de me assentar na roda daqueles que já estão perdidos. E isso está na nossa televisão, no nosso celular, nos amigos que nos cercam, no que a gente deixa sair da nossa boca, nessas pequenas coisas que a gente faz na nossa vida cotidiana. Nós vamos orar para que a lâmpada da nossa vida seja cheia de azeite. E nosso azeite vai vir disso, desse pequeno exercício que a gente fez aqui junto, desse passo a passo simples, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Você e eu vamos começar a desfrutar daquilo assim, ó. Eu nem me lembro mais de quando a ansiedade me governava. Eu nem me lembro mais de quando eu me acostumei a não buscar o ensino da palavra. A gente vai se esquecer desse tempo, porque nós vamos mudar os nossos amores. De novo, Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes, tem o seu prazer na lei do Senhor. Essas ações cotidianas vão mudar os nossos amores, vão mudar os nossos prazeres. O que vai acontecer? A gente vai ter menos vontade de ouvir aquelas músicas que estão criando corrente neural errada na nossa vida. A gente vai ter menos vontade de ficar tão enfurnado no celular. A gente vai ter menos vontade de brigar. Vai ter menos vontade de correr no trânsito. Vai ter menos vontade de faltar no culto. Vai ter menos vontade de poder trabalhar tão exaustivamente a ponto que a gente fica cego e não cuida da nossa família. Os nossos amores vão mudar. Porque venceremos os falsos profetas. Estaremos alerta contra os enganos. Estaremos despertos contra as mentiras, as sutilezas que cercam você e eu 24 horas por dia. E assim vai acontecer o que 1 João 4:1-4 diz. Amados, não dei créditos a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Vai ter revelação. Não é qualquer conversinha que vai levar a gente. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Filhinhos, vós sois de Deus, e vocês têm vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Essa é a minha verdade e a sua verdade. Nós vamos poder declarar isso. E eu quero te convidar, lembre-se de que a jornada da fé é um processo contínuo de crescimento e transformação. Vamos nos manter firmes na prática da palavra, confiar na sua graça e permitir que o Espírito Santo guie e fortaleça cada passo nosso no caminho. Amém, galera?
Isso é o que eu queria compartilhar com a gente hoje. E queria ouvir você, se você quiser dizer algo. Eu espero que tenha sido uma experiência marcante para você. Me conte aí. Pode abrir o Camila, microfone boa e me fala. noite. Boa Estou noite, Dê. impactada. Que Glória a live Deus. abençoada. Eu só tinha Amém. discernimento o que era falso profeta como um homem só na igreja dando falso ensinamento. E essa live abriu totalmente a minha mente, que pode ser Glória a o meu Deus. próximo trabalho, ou em qualquer lugar que pode ser influenciado pelo maligno, pelo espírito do engano, e causar Isso. contenda, muita coisa. Então, glória a Deus, viu? Me abriu a mente assim Amém. totalmente. Uma benção. Amém. Que coisa maravilhosa. Glória a E deixa eu Deus, fazer uma Dê. pergunta: vai ficar salvo? Manda. Porque eu mandei o link Tá, para minhas amigas, só que tá aí a bom. vontade, sim, sabe, de compartilhar conhecimento, né? Então, a vontade que eu tenho é sair mandando para várias pessoas. Aí eu vou mandar Maravilhoso. agora que ficou salvo, porque eu mandei o link, não sei se elas entraram. Então tá bom. Se elas entraram, elas estão aqui. Aqui nesse nosso não entrou, mas talvez pode ter entrado no YouTube. O Ricardo depois conseguiu colocar, mas ficou gravado sim. Eu vou mandar o link da gravação lá no nosso grupo. Ele vai demorar Pronto, algumas horinhas. Algumas horinhas ele demora para poder subir. Assim que subir, eu já mando o link lá no nosso grupo do Facebook do WhatsApp. E glória a é, Deus, assim, ó. É só para isso. dar um A- resumo aqui, Mila, rapidão, Maravilhoso. porque para não tomar o Manda, tempo. Eu era uma manda. pessoa que, assim que no início da minha conversão, eu era uma pessoa que só alimentava do que o pastor falava. E nisso eu ia atrás de revelações. Aí minha vida estava uma bagunça, eu já estava depressiva, que eu veio de um término de separação, e juntou muita coisa. Então, assim, eu não tinha alinhamento na palavra, eu não buscava alimento na palavra, só buscava alimento no pastor, e nisso eu ia atrás só, minha alma só alimentava só de falsas profecias, só de profeta, para receber o que o meu ego queria, o que eu queria ouvir. Então, quebrei muita cara mesmo. Aí, depois que eu comecei a ler a palavra, fui vendo pessoas que só me ensinavam a buscar a palavra, a Bíblia. E aí, foi comendo um alimento sólido, foi que realmente Deus se transformou na minha vida. Então, a minha mente mudou completamente em relação a isso. Então, hoje já é meio Maravilhoso. difícil de ser enganada. Glória a Maravilhoso. Deus. É isso. É essa frase final é exatamente isso. Agora é muito mais difícil de ser enganado. Por quê? Porque eu conheço a verdade. Maravilhoso, assim, ó. Esse testemunho. Obrigada por compartilhar. Olha, Amém. isso, gente, é o grande lance. Eu começo a me blindar a minha mente. Quando a palavra fala da armadura de Deus, que é o capacete da salvação, ele é o que é a palavra. É ela blindando a minha mente. Um exemplo que você já talvez já deve ter escutado, é a última coisa que eu vou dizer aqui. Pensa que alguém que é um avalista de nota de dólar, de real, beleza? Ele é um avalista para poder encontrar quando a nota é falsa. E aí, uma pessoa teve uma experiência que falou assim, cara, como é que você dá conta de estudar todas as notas falsas para poder identificar? E aí esse especialista falou assim, eu não estudo nenhuma nota falsa, mas eu estudo tão profundamente a nota verdadeira que qualquer nuance que seja diferente, eu consigo rapidamente pegar. É sobre isso. Os enganos vão se multiplicar, gente. Toda hora vai vir um vento de uma informação, isso vai multiplicar e preparem-se, cada vez será pior. Como que eu blindo para que eu não seja enganado? Eu preciso conhecer a verdade, preciso conhecer a palavra. O alimento sólido, o ensino. E aí é exatamente essa frase. É muito mais difícil. A chegar ao ponto de ser quase impossível de ser enganado. Por quê? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É isso. Então, glória a Deus. Fico muito feliz por isso. Mais alguém gostaria de compartilhar, testemunhar? Ou caso não, trazer pedido de oração para a gente orar e encerrar nosso encontro hoje. Quem quer compartilhar? Eu só Manda aí, quero Dolima. oração pela minha vida. O Perfeito, emprego glória a ainda Deus. não tive resposta, mas daquela oração lá, mas estou orando ao Glória. Senhor, tudo é no tempo Amém, certo. amém. Vamos orar sobre esse emprego. Amém. Acontecer em nome de Jesus. Oi, Mandari. Camis. Oi, Camis, tudo bem? eu estou estudando pelo aplicativo e ele é perfeito, é muito bom mesmo. Aconselho todo mundo a entrar. Inclusive, Salmos 1:1 foi parte do meu devocional hoje, então bateu certinho com a palavra. É muito, muito verdadeiro, muito bom. E Deus, ele se Legal. usa através desse aplicativo mesmo. Devocional também Maravilhoso. falou um pouquinho disso que você falou da ansiedade.
tem muito na Bíblia, gente. A Bíblia tem muita. Eu nunca imaginei que na Bíblia falava sobre alegria, e eu tive ensinamento hoje de que a alegria é mandamento, tem uma diferença entre a alegria e a felicidade, tudo isso dentro da Bíblia. Então, eu aconselho a todo mundo a entrar nesse aplicativo, porque é muito legal mesmo. Maravilhoso, glória a Deus, que lindo, que lindo. Obrigada por compartilhar o testemunho, é isso, é maravilhoso. Não tem absolutamente nada, nenhum tema, que a gente não vai encontrar na palavra. É só a gente buscar, e se você procurou e não encontrou, esse é o nosso ambiente, traz, e a gente vai se ajudar. O aplicativo é o YouVersion. Eu mandei lá no nosso grupo do WhatsApp, eu gravei um videozinho, e eu mandei um material que já estão com esses links, tá? Mas olha, eu vou escrever aqui de qualquer forma também, ó. É YouVersion, tudo junto assim, ó. Maravilhoso, ele é gratuito, tá? Muito bom, muito, muito, muito bom. Glória a Deus. Alguém mais? Se não, com algum pedido de oração, que aí eu já vou orar, além do pedido da D, eu vou orar por mais algum outro pedido que vocês tenham. Querem trazer aí? Manda, fala cá. Tá no mudo, tá mutado ainda. Ah, tá bom, olhando no chat, beleza. Pode mandar aqui que eu vejo. Boa. Camila, acrescenta o nome do meu irmão, por favor. Esqueci, agora que Claro. eu vou lembrar. Diogo, ele, tipo, mesma maldição hereditária que assim você falou no início. Meu pai bebia, ainda bebe, tá preso ao Ah, álcool, e o meu irmão também. Aí sobra para mim, a minha mãe fica me ligando lá da Bahia para mim conversar com ele e tá dando trabalho. Eles ainda não conhecem Jesus, mas eu tenho falado assim para eles da transformação, só que assim, ninguém quer ceder, né? E tá difícil, é só uma Deus guerra. mesmo na situação. É uma guerra. Vamos orar por ele aqui, com certeza. Em Amém, nome de muito Jesus. obrigada. Amém. Cá, você quer que eu olhe o chat aqui? Ah, você tá escrevendo ainda, beleza. Estou sem voz, tem 3 dias, uma tosse absurda e totalmente rouca. Vamos orar por isso. Vamos orar por isso. Vou colocar aqui, cá. Maravilha. Se quiser complementar, complementa aí que eu já vou orar em cima disso. Nós vamos orar. Maravilhoso, maravilhoso. Gente, que bênção, senhor. Tô muito feliz. Essa é a troca, tá? Essa é a construção que a gente tem junto aqui. Nós vamos ir para outro patamar de conhecimento da palavra junto. O diabo não vai nos enganar, e a partir que não nos engana, a gente começa a cascatear isso, por onde a gente vai. Em nome de Jesus. O médico disse que é faringite aguda. Em 2018, passei por 21 dias sem voz por causa disso. Vamos quebrar esse mal aí. Nenhum mal vai prosperar em nome de Jesus. Amém. É isso. Amém. Vamos orar. Gente, fiquem à vontade. Eu vou começar a orar. Se alguém ainda quiser alguma coisa, abre o microfone e fala. E eu quero de novo te pedir, una a tua fé comigo. Essa oração, imagina aqui, ó. Aqui nós estamos como corpo de Cristo. A Bíblia vai falar que a porta do inferno, ela não resiste contra as portas da igreja. As portas do inferno não existem contra a igreja. Nós somos igreja. Não é a oração da Camila, não é a oração da Ariana, não é a oração individual do Ricardo. É a nossa oração junto. Ela tem poder. E é isso que a gente vai fazer agora. Amém? Pai, nós te damos graça por essa noite. Te agradeço, Pai, profundamente pelo poder da tua palavra se manifestando na nossa vida. Eu te agradeço pela grandeza do que o Senhor tem feito em nós e já vendo aquilo que o Senhor ainda vai fazer. É nessa hora que a gente se reúne, Pai, para declarar que, como igreja, nós vamos orar por cada um desses pedidos, crendo no poder do seu nome, crendo que o Senhor é a nossa fonte de vida, que o Senhor é a nossa fonte de milagre, de transformação, porque em Ti existe todo o poder. Pai, nós começamos a nossa oração declarando que nós não confiamos na força do nosso braço. Nós não confiamos e não aceitamos as sentenças desse mundo, mas nós confiamos na sentença da Tua palavra. Que a Tua palavra, ela é a verdade e a Tua vontade é sempre boa, perfeita e agradável. Pai, eu começo a minha oração pela Denise. Senhor, a Tua filha tem Te buscado, ela tem um clamor a Ti relacionado à vida profissional. Pai, a área profissional é algo tão importante na nossa vida. Ele diz respeito tanto ao nosso recurso, aquilo que nos supre, mas também ao pôr em prática, ao colocar em ação dons que o Senhor nos deu. O Senhor nos chamou para criar, para construir, o Senhor tem essa essência, e o Senhor nos criou com essa essência. Então, Pai, em nome de Jesus, o meu clamor e o meu pedido aqui é para que o Senhor possa, nessa hora, guiar a Denise, guiar a tua filhinha.
levar ela, Pai, a um momento de direção específica sobre qual local, sobre qual empregador, sobre o que ela precisa aprender para essa oportunidade que o Senhor vai abrir para ela. Seja no ambiente que ela está atualmente, seja por uma migração para outro lugar. Senhor, eu clamo a Ti, manifesta, haja luz no caminhar da Tua filha agora, haja clareza sobre o que ela precisa fazer, deixar de fazer, aprender, reaprender. Senhor, em nome de Jesus, eu clamo para que neste momento haja uma manifestação diferente, haja um guiar do Teu Espírito, Pai, muito objetivo e muito claro sobre a área profissional da Tua filha. Eu peço isso como quando eu era uma garota, Pai. Eu apresentei o meu currículo ao Senhor e eu te clamei pedindo, Senhor, que a minha carteira de trabalho está aqui, o meu currículo está aqui. Eu clamo para que o Senhor me guie e que ao as pessoas verem o milagre da minha vida profissional, que o seu nome pudesse ser glorificado e fosse impossível alguém dizer que aquele milagre não veio de ti, que aquele emprego não veio de ti. Senhor, eu provei disso na minha vida. Ao longo de toda a minha carreira profissional, eu vivi isso. O Senhor me deu força para poder ser resiliente, trabalhar de forma com excelência. O Senhor abriu portas onde não haviam portas. O Senhor colocou empregadores que abençoaram a minha vida. Eu oro isso pela vida da minha irmã, Pai. Conte a ela, traga revelação e clareza sobre o que ela precisa nesta temporada agora. E que seja feita a tua vontade na vida dela, Pai, na vida profissional da tua filha, em nome de Jesus. A gente ora também sobre o Diogo, Pai, o irmão da Denise. Senhor, o Diogo, ele sofre sobre uma maldição hereditária. Ele está debaixo de uma maldição de alcoolismo, tanto ele quanto o pai, Senhor, e ambos ainda não conhecem a tua palavra, ainda não conhecem, não entregaram a vida deles para ti. Senhor, sabemos que a maldição só tem poder de quebrar a nossa vida quando nós nos entregamos ao Senhor. Mas eu apresento o Diogo, eu apresento o pai dele, Senhor, que é irmão da nossa irmã aqui, Pai. Nós oramos por ele, te pedindo, Senhor, que ele tenha um encontro contigo. Nós chamamos a existência agora, Pai, um sacudir que leve a ele a ter sede e fome de conhecer o Deus vivo. Senhor, a tua filha, Denise, está clamando, e a tua palavra diz que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu uno a minha fé, a fé dos meus irmãos aqui, e declaramos essa verdade sobre a vida da Denise. Pai, haja uma manifestação do teu poder na família dela. Que essa maldição possa ser quebrada, porque um altar ao Senhor é feito naquela casa. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, que o Diogo, Pai, e que o pai dele encontre em Cristo, Filho do Deus vivo, o Salvador, aquele que tem poder de suprir toda a falta que hoje é suprida pelo álcool, Pai, eu chamo a existência, que a tua doce voz os atraia à tua presença, Senhor, e que eles possam ser livres dessa cadeia, livres desse engano, e eles possam beber da tua água, beber do teu vinho, beber da tua unção e ser completamente livres, e conhecer o amor que tudo preenche, que tudo supre. Essa é a nossa oração por eles em nome de Jesus. Pai, eu também oro junto com meus irmãos pela Karina. Ela está passando por uma fase de enfermidade, ela está 3 dias sem voz, e ela já viveu uma experiência assim em 2018. Ela passou 21 dias sem voz, e o médico disse que era uma fase aguda. Senhor, eu não sei a raiz desse mal, mas eu quero declarar agora em nome de Jesus que toda enfermidade cai por terra. A enfermidade, Pai, no corpo daquele que se entregou a Jesus, ela é ilegal, porque na cruz o Senhor levou toda a doença. Pai, eu abençoo a minha irmã. Eu clamo agora sobre ela, Pai, a cura completa. Senhor, age nessa faringe. Age com restauração, age com uma limpeza, como um adstringente que purifica, Senhor. Passa o teu sangue na tua filha agora. Passa o teu sangue na vida da nossa irmã, Pai, em nome de Jesus, e que ela possa ver um milagre, que ela seja livre para falar. É tão incômodo, é tão limitante, Senhor. Eu clamo ao Senhor para que esse ciclo de ficar sem voz caia por terra, encerre agora, e que comece uma restauração na faringe, nas cordas vocais, na garganta, nos elementos que a gente sabe, que a gente nem sequer sabe. Mas eu chamo a existência saúde, eu clamo por uma cura completa. E, Pai, que essa experiência leve a sua filha a um patamar ainda maior de fé, uma experiência ainda mais intensa e íntima contigo. Tudo que o Senhor
possa permitir dentro dessa experiência para que o seu nome seja glorificado. É o que nós declaramos, porque ela é tua. A tua filha é sua, o Senhor é soberano. E nós a abençoamos com cura, com restauração e com um nível de intimidade contigo ainda maior. Eu abençoo, Pai, cada um dos meus irmãos aqui. Eu abençoo a Elaine, abençoo a Ariana, abençoo a Denise, abençoo a Fernanda, abençoo a Karina. Eu abençoo, Pai, as pessoas que estão nos assistindo na gravação. Eu declaro em nome de Jesus, Pai, a verdade dessa palavra, ela nos alcança. Eu declaro, Senhor, que nós seremos um povo que vai conhecer a palavra e que por conhecer a palavra não vai ser enganado. Eu declaro que toda força de engano, de falso profeta caia por terra na nossa vida em nome de Jesus. Eu proclamo e declaro, conheceremos a palavra, a verdade, e a verdade nos libertará. Senhor, a tua palavra nos diz que o seu povo perece porque falta o conhecimento. Eu chamo a existência um tempo de aumentar o conhecimento da verdade, de aumentar o conhecimento sobre quem é o Senhor, de aumentar o conhecimento sobre cada um dos aspectos da nossa vida à luz da palavra, e que isso nos livre da escassez, do engano, da queda, da doença, das mentiras desse tempo. E que a gente possa, Pai, não só ser livre do engano, mas que a gente seja canal por onde a sua verdade passa e traz libertação para uma multidão de pessoas, em nome de Jesus. Oramos assim, crendo, Pai, crendo. Obrigada, Dê. Abençoa cada um de nós, gente. Vamos continuar nesse nosso propósito. A gente vai construir hábitos que transformam a nossa vida e a nossa família. Nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Declare isso todo dia, tá? Você pode, de repente, já ter quase que a sua família inteira crente, mas você não é casado ainda, já declara que você e sua casa, você e seu cônjuge, você e seus filhos, ou de repente você ainda não tem uma família convertida, declara todo dia, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos encher a nossa boca da palavra diariamente, e nós vamos ver a manifestação do nosso Deus vivo. Amém? Eu amo vocês. Amém. Obrigada. Que Deus abençoe muito também. É maravilhoso estar aqui. Me perdoem por ter excedido um pouquinho o nosso tempo hoje. Eu me permiti porque eu queria trocar algumas experiências com vocês. Espero que tenha sido bênção. Amém? Um beijo. Eu amo vocês. Assim que a gravação estiver pronta, eu já mando no nosso grupo. Bora crescer. Contem comigo muito, tá? Amo vocês. Beijo. Valeu. Tchau, tchau.